Porque eu converso com o chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Pesca e Aquicultura, o Roberto Flores. Olá, Roberto. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Vamos falar um pouquinho aí do potencial da aquicultura no Brasil. Mas vou pegar o gancho nessa nossa reportagem aí de que o consumidor quer saber de onde vem o produto. E vou usar como exemplo um peixe da aquicultura brasileira que não é nosso, é exótico, veio de duas espécies da África, que é a tilápia, e hoje é um sucesso mundial, a tilápia brasileira. O Brasil teve um crescimento na exportação de tilápia no segundo semestre deste ano. 92% de todo o peixe foi exportado. E os Estados Unidos é o principal mercado comprador da tilápia brasileira, o que comprova a nossa qualidade. A tilápia representa aí o sucesso da nossa agricultura e daí depois a gente vai entrar um pouquinho mais em outros detalhes, porque o setor não para de crescer. Por que a tilápia se tornou um sucesso tão grande no Brasil, hein? Sim, de fato a tilápia é a nossa principal espécie, né? Como você disse, 90% da exportação é tilápia, e em termos de produção, a gente tem quase 2/3 da produção nacional de peixe sendo de tilápia, né? Bom, a tilápia, como bem dito, ela não é uma espécie nativa, né? Ela veio originalmente da África, mas ela já está consolidada no mundo inteiro como a principal espécie produzida, e ela já tem um pacote tecnológico muito pronto para qualquer país, qualquer clima. Isso facilita muito, inclusive, para o Brasil, né? Então, desde programas de melhoramento genético que foram feitos décadas atrás, até fatores como a ração, como a reprodução e o gosto do consumidor também, né, que vem se acostumando, né, nos últimos 10, 20 anos. É muito comum se observar nas grandes praças, como São Paulo, Rio, Brasília, a tilápia presente nos principais pratos dos restaurantes, inclusive de restaurantes mais refinados, né? Inclusive em São Paulo se usa o nome São Peter, né, para dar uma questão de marketing interessante também, e já caiu no gosto da população brasileira. É um peixe muito versátil, de diversas apresentações, em pratos, e um peixe leve, por isso caiu bem no gosto. Eu me lembro da experiência com a tilápia, já tinha em São Paulo, mas uma vez no Nordeste brasileiro eu vi que todos os restaurantes praticamente tinham um prato de tilápia. E aqui ainda não tinha tanto, hoje tem, hoje é obrigação você ter tilápia no cardápio. Mas o Nordeste já tinha, porque lá foi o primeiro reduto de criação da tilápia, né? Em tanques ou represas, enfim, no sistema da agricultura. É, exatamente. A tilápia entrou muito bem no Nordeste, né? Em São Paulo a gente tinha muito a ideia de que a tilápia era um peixe de rio menor, né? Menor no sentido de qualidade, né? Um peixe pescado ali que era um resíduo da pesca. Mas com o tempo foi se observando que tinha esse potencial de consumo, né? É um peixe que é mais fácil de preparar o filé também, né? Além de ter todo esse potencial de produção, de crescimento mais rápido, de adaptação às temperaturas, é um peixe mais fácil de preparar, né? Que não tem o espinho ali para dificultar o preparo. Então ele foi caindo no gosto, né? Teve algumas jogadas de marketing para outras praças também, o que facilitou também a aderência para o consumidor. E o que começou no Nordeste facilmente foi entrando em outros estados, outros polos produtivos. Hoje o Paraná é o principal produtor, mas São Paulo, Santa Catarina, Minas e o próprio Nordeste têm volumes de produção grande também, principalmente na questão das cooperativas no Paraná, que são o grande polo produtivo nacional. Então é algo que foi bem enraizado aí no Brasil e hoje tem todo esse potencial, e é a espécie que mais cresce na piscicultura nacional. O peixe nativo tem muito potencial, mas ele ainda vem num crescimento mais estável aí nos últimos anos. Vamos falar do peixe nativo, mas só para complementar a etapa da tilápia aí, ô Roberto, e como as coisas no agronegócio, uma vai puxando a outra, né? O Paraná, casualmente, não é o maior produtor de tilápia do Brasil, por acaso. Acontece que o Paraná é o maior produtor de frangos do Brasil. E os avicultores descobriram no Paraná, através das cooperativas, que são um sucesso no Paraná e várias partes do Brasil, mas o Paraná e a região sul do Brasil é, sem dúvida, um grande exemplo,
descobriram que o sistema consorciado de produzir o frango, ele também pode ser o mesmo sistema utilizado para a produção da tilápia. E aí, aí a coisa andou, sem dúvida alguma, né? Sim, exatamente. Esse modelo do Paraná, né, facilitou muito a inserção da tilápia, né, nesses níveis produtivos, nessa verticalização da cadeia produtiva por lá, né? Então, o fato deles já serem o maior produtor, principalmente de suínos e aves, né? Então, facilitou muito esse sistema que não é facilmente replicável em outras regiões. É algo cultural, né, que já vem de outras cadeias, de outras épocas, e quando a gente tenta imitar, vamos dizer assim, ou replicar esse modelo para outros estados, a gente tem dificuldade. Mas, por outro lado, outros estados têm outras questões, né, outros potenciais, como a grande oferta de água, clima diferente, mercados consumidores diferentes, proximidade de portos, né, da ferrovia, então a gente tem outros potenciais que podem ser explorados, mas de fato o Paraná se ajeitou mais rapidamente com essa questão do cooperativismo lá e dessa verticalização da produção, né, onde você já tem toda a cadeia produtiva funcionando de uma forma mais, principalmente a parte do processamento, né, de uma forma mais profissional. E aí vamos para os peixes nativos, né? Porque eu sou do interior do estado de São Paulo, de Marília. Na minha infância não era acostumado a comer peixes, espécies do mar. Comia peixes tradicionais, pintado, jaú, dourado, enfim, os peixes que a gente tem aí nos rios, ou pelo menos tinha, hoje já está um pouquinho mais difícil. Mas nos peixes nativos eu tive outra surpresa depois, que foi na região centro-oeste, quando eu comecei a frequentar, por já estar aqui no jornalismo do agronegócio. Aí, nas idas a diversos estados do Centro-Oeste, eu descobria que existia muito peixe empanado, existia muito frigorífico que trabalhava com peixe. Era uma realidade que você também não tinha aqui. E isso devido à disponibilidade de água e à possibilidade de crescimento desse produto. E aí entra um outro aspecto da aquicultura, que é diferente do aspecto da tilápia. Inclusive, podemos estender já para a Amazônia, onde temos o pirarucu, o tambaqui e algumas outras espécies nativas. Esse mercado vem crescendo também? A produção dessas espécies está estável nos últimos anos, né? Então, o potencial é grande porque a gente acredita que o consumidor tem boa preferência por esses peixes, né? São peixes gostosos, com várias possibilidades de prato, mas ao mesmo tempo a produção ainda está patinando um pouco, né? Por dificuldades diversas, como a questão ambiental, por exemplo, né? A questão sanitária, algumas dificuldades no preparo da espécie também, como o caso, o tambaqui é uma espécie muito gostosa, mas ao mesmo tempo tem a dificuldade da espinha ali para ser retirada, né, o que Sim. dificulta também a questão da merenda escolar. Então tem alguns pontos que ainda precisam ser ajustados. No caso do pirarucu, a mesma coisa, né? Eu também sou de São Paulo, hoje eu moro aqui no Tocantins e a gente tem uma oferta muito grande do tambaqui, do pirarucu. E quem vem para cá, inclusive né, familiares do Sudeste, e provam essas espécies, principalmente o pirarucu, gostam muito, né? Ficam impressionados com o sabor da espécie, mas é um tipo de peixe também com suas dificuldades de produção, como a reprodução do peixe, que não é tão simples assim, a parte da alimentação do peixe. Então, a gente ainda tem alguns desafios tecnológicos para serem vencidos e conseguir disputar, vamos dizer assim, o mercado tanto com a tilápia quanto com peixes pescados, né, de pesca extrativa e também peixes importados, né? Hoje o Brasil é um grande consumidor de salmão, um grande consumidor de bacalhau, então o potencial é grande, o mercado consumidor existe, mas a espécie de água doce, né, Uhum. as espécies de água doce nativas da Amazônia ainda tem um caminho a ser trilhado, mas a gente está no caminho. Tenho certeza que em 10, 20 anos ela vai ter elas todas, né, vão ter um espaço grande aí na mesa do brasileiro. E nós temos também, hoje, esse sistema de grandes redes de lojas, aí não preciso da marca, porque existe mais de uma, que elas fornecem os congelados já praticamente em porções e limpos, prontos para o preparo. E os peixes entraram bastante, e esses peixes eu mesmo compro numa rede grande que tem aí. Às vezes eu compro o tambaqui, o pirarucu, aquela
aquela truta rosada que é lá vem da Argentina. Enfim, eu aprecio bastante. Eu acho que isso ajuda a divulgar também. E essas redes, quando elas pegam produtos para comercializar, elas querem frequência, né, e continuidade. Porque não adianta eu ir lá hoje comprar, daqui a 2 semanas eu vou e não tenho o produto. Então tem que ter entrega, tem que ter resiliência de entrega. E a gente percebe que o produto está sempre lá na prateleira. Então, por aí já dá para tirar um filme e fazer uma análise de que o mercado realmente vem crescendo e vem se regularizando. Mas o potencial é grande para a aquicultura brasileira. Sim, é grande. Esse ponto que você colocou do supermercado, principalmente das grandes redes, de fato é um desafio, porque principalmente para o pequeno piscicultor, né, o pequeno aquicultor, ele vai ter dificuldade, se ele não se organizar, em vender para essas redes que são os grandes compradores. Então, isso também é um dos motivos que explica o sucesso das cooperativas lá do Sul, né? Então, não adianta produzir pouco peixe, né, com um tamanho que não é comercial adequado. Então, são algumas coisas que têm que ser observadas pelo pequeno produtor, que são muitos no Brasil, tem em todos os estados, para também conseguir ter esse sucesso, né? Mas aos poucos, concordo com você, a gente vai nas grandes redes, começa a observar diferentes tipos de produto, né, do pescado, diferentes origens, diferentes cortes, e a gente observa que o consumidor vem comprando, vem experimentando, o preço também, né, vai se adequando, né, o peixe historicamente é um pouquinho mais caro do que outras espécies, hoje ele já é mais competitivo, e o consumidor já sabe que hoje ele pode comprar um peixe fácil de preparar, num preço competitivo, e que para a saúde, inclusive, é melhor do que outras proteínas animais. Então, isso é mais um ponto que mostra o potencial dessa cadeia produtiva, fora outros fatores aí que o Brasil possui, que mostra para a gente que o potencial é grande. Bom, e para a gente terminar nesse nosso minuto final aí, que temos aí 1 minuto ainda, esse potencial é muito grande e o Brasil vem crescendo também na exportação desses peixes, né? E o potencial da aquicultura brasileira, ou seja, a criação em cativeiro, seja em tanque-rede, seja em represa, seja de que forma for, ela tem um potencial muito grande porque nós temos um potencial de água boa e água doce muito bom, que pode ser canalizado para isso, já aproveitando, por exemplo, represas de hidrelétricas, onde a gente tem muita produção. Já é um modelo adotado. Bota lá o tanque-rede e você começa a produzir, né? E aí, esse potencial o Brasil pode explorar bastante, mesmo porque pouca gente sabe, mas apesar de... E você, que é um especialista no assunto, só vai confirmar isso. Apesar de nós termos uma costa tão longa e tão grande, que vai lá do Pará até o Rio Grande do Sul, o nosso potencial de pesca marítima não é tão rico assim, não é? Então, a aquicultura é o grande caminho. Bom, exatamente. Sua última fala já passou por vários pontos que são, de fato, o potencial da cadeia no Brasil, né? Então, primeiro tem essa questão da costa marítima, que hoje é muito pouco explorada, né? A piscicultura, a aquicultura como um todo, marinha, é muito incipiente no Brasil, mas o potencial é enorme, precisa de muita pesquisa para a gente conseguir explorar isso, assim como outros países já fazem. Essa questão da água doce também, porque o Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, embora seja quase toda a nossa aquicultura vindo desse tipo de produção, ainda tem muito a ser explorado, né? A questão da hidrelétrica mesmo, do tanque-rede, são tecnologias novas que precisam ser melhoradas ainda, inserção de novas espécies, a questão do melhoramento genético, da edição genômica para espécies nativas também, é algo que a Embrapa vem trabalhando, que mostra também o potencial que existe. A exportação, né? Por mais que a exportação venha crescendo significativamente ano a ano, comparada com a importação de peixes no Brasil, ela é muito pequena, então o nosso mercado interno praticamente consome tudo que a gente produz. Então são muitos fatores aí que a gente está de olho, fora que quando a gente fala em aquicultura, vai além do peixe, né? Tem a questão do É. camarão, das ostras, algas. Então é um setor que pode ser muito mais bem explorado e que a pesquisa vem avançando e vem investindo muito para que, eu acho que diria 10, 20 anos a gente consiga um resultado minimamente satisfatório. Muito bem, Roberto, muito obrigado pela entrevista. O endereço de vocês de internet é o www
Ixi, agora é embrapa.br, da Embrapa. Ah, aqui apareceu na Tá. tela, né? E o da nossa unidade especificamente, barra pesca e aquicultura. E dentro do nosso site pode ser conferido também o Centro de Inteligência de Aquicultura, o SIAC, onde todas as informações econômicas são consolidadas para o setor. Ok, Roberto, muito obrigado. Tenha um ótimo dia aí. Obrigado pelas informações. Obrigado, tenha um bom dia. Foi um prazer.